aqui, né? Essa mesa que vai ser formada daqui a pouco, ela é intitulada Linguagens, Representações e Transdisciplinaridades. E pela conferência de encerramento, O Diário de um Artigo Inacabado, um estudo acerca do inconsciente acadêmico brasileiro, e pelas mesas redondas, os impactos e contribuições da pesquisa no meu percurso acadêmico profissional e políticas linguísticas, e pelos minicursos Ressignificação e Vascularização Linguísticas nas Redes, Letramento Emocional, Aspectos Teóricos e Práticos, Encontro de Línguas, Teatro Bilíngue e Literatura Surda Negra, e a virada oceânica na literatura e na arte. Esses minicursos começaram hoje, né, estão acontecendo lá no NAP. Nós temos um público bem considerável presente nesses minicursos, né, e continuará amanhã e depois também. O primeiro COLI conta também com 80 comunicações orais de trabalhos em andamento da pós-graduação, 26 pôsteres de trabalhos em andamento da graduação e mais de 300 ouvintes inscritos. Essas representações correspondem a trabalhos inscritos em diversas sub-áreas de letras, linguísticas, estudos de literatura e estudos em tradução e interpretação em Libras e língua portuguesa. Agradecemos a todas as subcomissões que estão aqui presentes, né, graças a vocês, ao trabalho de vocês, incansável, que o evento está acontecendo, né? Tiramos o nosso chapéu para vocês, para as subcomissões, aos coordenadores que têm nos apoiado bastante, e esse evento só aconteceu porque todo mundo resolveu dar as mãos, né? E juntos estamos conseguindo fazer esse evento acontecer. É o primeiro, né? E nós teremos próximos que acontecerão por aí. Então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro congresso. Bom, então eu agradeço as palavras de Linaldo, agradeço a presença dos coordenadores. A gente agora pode desfazer a mesa para já convidar os professores para compor a mesa e a gente dar início, então, a essa conversa que vai rolar agora à noite. Palmas para os coordenadores, por favor. Obrigada mais uma vez. Então, eu vou convidar para essa mesa de abertura, para compor a mesa, para a gente iniciar, então, essa conversa. Primeiro, por favor, a professora da casa, a professora doutora Luciana Salazar. Palmas para a professora, por favor. Além dela, vou convidar também o professor doutor Tarcísio Leite, que veio direto da UFSC para conversar um pouquinho com a gente. Vou convidar também o professor doutor Alexandre Silveira Campos, que veio diretamente da Unesp, para conversar um pouquinho com a gente também. Obrigada, professor. E, por último, o professor doutor Gustavo de Melo Sá, da Unesp também. Pode chegar, por favor. Eu vou deixar vocês se ajeitarem com o tempo. E fazer o convite, né? A gente convidou e compôs a mesa. Eu fiz questão de não fazer uma abertura com apresentações e coisas, porque a gente combinou de ser um pouco mais dinâmico aqui, ganhar um pouco mais de tempo. Mas vou pedir para vocês, então, fazerem essa brevíssima, o que vocês acharem coerente, né? De trazer formação ou linha de pesquisa ou algo que diga, né, sobre o que a gente vai falar aqui hoje, que vocês acharem condizente. Vou deixar na mão de vocês. E vou avisar que eu vou ficar aqui mais ou menos no cantinho por uma questão de tempo, né? Temos 15 a 20 minutos de fala para cada um. Aí eu vou ficar com o famoso papelzinho do terror, mas a gente vai conversando, tá certo? Se a gente tiver tempo, quando encerrar, a gente abre para algumas perguntas, então, se vocês quiserem anotar, tá bom? E é isso, vamos dar início a essa conversa. Obrigada. Oi? Sim. Me ouvem? Não, tem que segurar aí, professor.
Vamos testar? Tá baixo, né? Tá ótimo, não tá? O que vocês acham? Dá para ser? Dá para ser? Maravilha. Quer tentar esse aqui? Ó? Ei. Você quer trocar? Eu preciso das mãos. Embora não seja Libras, lamentavelmente. Tipo assim? Isso, nossa, quem pensa, né? Esse tá melhor, né? É bizarro, mas vamos lá. Ele não tá. Pode ser assim? Você quer vir aqui colocar, por favor? Ele tem intimidade com esse tipo de equipamento. É verdade. O músico. A gente faz assim. É muito palco. Valeu. Podemos? Bom, eu não sei por que vai começar por mim, professora da casa, honrada por estar com esses colegas. E acho que eu não quero falar nada sobre mim, não. Quero mandar uma letra aqui que tem uma ideia que eu gostaria de partilhar com vocês. Boa noite a todas as pessoas presentes. E não sei se pessoas remotas. Temos pessoas remotas nesse evento? Não. É que agora tem essa moda, né? A gente tem que cumprimentar os que virão, inclusive. Meus agradecimentos à organização, em especial à equipe que veio trabalhando para pôr esse encontro de pé, inclusive agora, nesse exato momento, né? Talvez isso seja tão formador quanto as coisas que se discutem aqui, né? Mas, não sei. Muito importante, muito feliz esse momento. E eu agradeço muito por me considerarem para compor essa mesa, né? Para mim foi uma surpresa. Uma mesa que, em alguma medida, fiquei pensando, é uma espécie de carro abre-alas dessa festa que reúne tanta gente da nossa comunidade, né? É essa imagem que me ocorre, porque nós já tivemos hoje, ao longo do dia, uma espécie de comissão de frente, né? Que dançou lindamente aí, pôsteres e minicursos, essa coisa incrível a que a gente acabou de assistir, né? É com essa imagem que eu quero começar, com a de um desfile de cores e ritmos. Os carnavais, vocês sabem, celebram a vida sem deixar de dizer o que as comunidades entendem que precisa ser dito. A alegria carnavalesca é também uma forma de tratar dos temas difíceis. É uma alegria que não recusa a dor, mas a incorpora e, assim, a transforma num tema comum, num tema de toda a gente. Então, lá vou eu com a minha alegoria encarnar o tema que nos propuseram, que foi anunciado há pouco. Começo com uma epígrafe, uma postagem do Emicida pelo Dia dos Professores. Aspas. A OAB tem um adesivo que diz: sem advogado não se faz justiça. Professores deveriam fazer um assim: sem professor não se faz porra nenhuma. Pois é nisso que venho me fiando desde os anos 90, na educação básica, no Sistema S, há quase 20 anos na universidade pública, percurso cheio de aventuras e agruras, como costuma ser o mundo do trabalho para todo mundo. Mas aqui, no exercício desse ofício, que me recuso a ver como missão ou como martírio, há uma especificidade sobre a qual quero falar a vocês esta noite. Somos semeadores. É assim que eu vejo o que fazemos. Semeamos confiantes na floresta que um dia será, nas redes de biomas que florescerão. Semeamos sem parar porque as florestas são comunidades vivas que não cessam nunca de se refazer nas condições mais diversas, porque são historicamente delineadas. Às vezes em condições bem adversas, como eu penso que é este tempo que vivemos. Quando os professores encabeçam listas de adoecimento mental, burnouts e desconcertos variados.
e falando sério, gente, nem meia entrada nos cinemas descolados da cidade de São Paulo os professores têm mais, constatei esse fim de semana. Nestes tempos de incêndio, do ponto de vista das representações e das simbologias, né? Nestes tempos de incêndios generalizados, valho-me dessa analogia, porque penso que, assim como as florestas desprezadas, espezinhadas e tomadas por modelos de negócios que impõem soja transgênica, pastos e agrotóxicos, nós, professores, temos vivido uma devastação. Quando, por exemplo, se decide que plataformas vão conduzir os aprendizados, que tablets e smartphones é que vão preparar os estudantes para o mercado de trabalho, que toda a burocracia de gestão deve ser exercida por aqueles que, assim, nunca mais vão ter tempo de ler, pensar, contemplar, criar, que são as atividades básicas para estabelecer as condições de trabalho numa sala de aula semeadora. É essa alegoria que assumo. Há incêndios criminosos devastando as semeaduras que fazemos, e cada vez mais pondo em questão a confiança no futuro de que a gente precisa para semear. Uma longa história nos trouxe a esse estado de coisas. Nessa noite, quero falar de um aspecto que julgo fundamental nessa história, a questão técnica, ou as tecnologias, como tem se dito. A questão da técnica ou das tecnologias como mediadoras do nosso trabalho. Nos termos que eu tenho estudado, o modo como a técnica mediadora do nosso trabalho tem se mantido como uma espécie de mistério inescrutável, uma fatalidade a ser absorvida e acomodada, como condição inescapável com a qual temos de lidar, e ponto. Pois eu quero suspender esse ponto e dizer: se entendemos que as técnicas não são neutras, porque elas resultam de decisões políticas, que são econômica e culturalmente avalizadas, podemos entender que não estamos lidando com ferramentas que facilitam ou ajudam o nosso trabalho. As tecnologias são, de fato, formas de exercer o trabalho. Elas dão cara, dão corpo ao que tornam possível fazer. E também tem o que tornam impossível fazer. É nisso que eu ando interessada. Está difícil demais manter a confiança na semeadura. E isso tem a ver com o que a técnica hoje hegemônica tem tornado impossível fazer. Ler, pensar, contemplar, criar. Sobre ler. São muitos já os estudos consolidados sobre a perda da capacidade da leitura profunda. Um termo que tem sido usado para designar o que entendo ser uma diferença crucial entre interação e interlocução. Estamos cada vez mais treinados para interagir. Responder prontamente às microdecisões de todos os aplicativos. Clica aqui, seleciona ali, confirma, insere dados de login, digita o código de validação, preenche o campo, define uma senha forte, agora com maiúsculas, agora com caracteres especiais, agora com números e letras. O tempo todo, para acessar qualquer serviço, para estar conectado a pessoas, para se exibir no mercado de ofertas. Já ouvi gente dizendo que no Instagram, por exemplo, nós vamos escolhendo, eu diria selecionando do cardápio que nos é oferecido, do estreitamento de possibilidades que já vem dado. Penso num exemplo corriqueiro em sala de aula. Proponho um texto para leitura prévia. A ideia é pensarmos juntos em sala a partir do texto. E me dou conta de que quase ninguém leu. Eventualmente, algum estudante pode discordar ou acrescentar uma ideia, que maravilha. Mas não é raro que eu me dê conta de que ele até leu, só que muito parcelarmente, na tela do smartphone, onde o campo de visão restrito e as formas de marcação da leitura não se parecem em nada com o texto que eu li, no livro, na cópia impressa, ou mesmo no PDF, na tela do Note. E me pergunto, então, se nós lemos o mesmo texto. Porque um texto não é um amontoado de palavras que pode aparecer assim ou assado, tanto faz. O modo como um texto se dá a ler o constitui como texto. É sua dimensão técnica. Sobre pensar. Eu falava em pensar, né? Ler, pensar, contemplar. Sobre pensar. Decorre disso tudo, de outras práticas hiperinterativas, que mais reagimos que pensamos.
Pensar pede tempo, pede interlocução. E interlocução é troca. Acabamos de assistir, né? Alguma coisa sobre isso. Uma troca cheia de elementos inesperados. A interlocução implica lidar com o que vem de lá. Portanto, uma disposição de refazer os caminhos que já tinham sido traçados. Pensar supõe interlocução, porque interlocução supõe dar sustentação ao estado de abertura. E aqui é imperioso que eu sublinhe. Dar sustentação é que é o desafio da coisa toda. A abertura vai trazer o que eu não planejei. Ótimo. E o que eu vou fazer com isso? Como eu vou incorporar o que eu não sabia que ia aparecer? Não é sem motivo a nossa imensa dificuldade de debater, embora a gente use a palavra debate o tempo todo. Quando a gente teme ser cancelado porque se pôs a ponderar alguma coisa em público, a gente para de trocar ideia, a gente põe na roda só aquelas ideias que a gente imagina que vão cair bem. As tais das bolhas são feitas disso, da nossa incapacidade de lidar com o inesperado, com o processo de construção dos posicionamentos, com a necessária troca que é cheia de surpresas. Isso requer que a gente se dê o tempo de processar, o que nos leva ao próximo tópico, contemplar. Sobre contemplar. Na minha terra se usa um termo que eu acho muito bom, matutar, que é uma espécie de sinônimo, pelo menos lá em Minas, da expressão dormir com o problema, que é ficar com a questão sem agir imediatamente sobre ela. Contemplar pode ser olhar uma paisagem, é o que costuma vir à mente quando a gente fala em contemplação. Mas pode ser ouvir alguma coisa ou aspirar algum perfume com uma atenção passiva. Sobre isso, uma questão interessante é essa epidemia de um tipo novo de miopia, de que me falava a oftalmologista esses dias. Ela me explicava o alongamento da musculatura dos olhos que nunca olham ao longe, que operam quase que todo o tempo num campo visual muito restrito, hiperfocado. Ela me disse, olha que interessante a formulação dela, as pessoas reclamam tanto de falta de foco hoje. Eu fico pensando que se elas deixassem os olhos vagar mais, se tirassem deles a obrigação permanente de reduzir o campo de atenção, talvez enxergassem mais longe e ficassem mais tranquilas. Contemplar tem a ver com abrir espaço e não interagir na imediatez. Contemplar é o exercício tonificador da sustentação que é preciso para garantir o estado de abertura. Sobre criar. Eis o estado de abertura sustentado. Me perguntei, quando saiu o ChatGPT, aquela versão que, né, gerou comoções, de onde vinha, me perguntei justamente de onde vinha toda aquela comoção com uma máquina que é, na real, um mega juntador de informações colhidas em algum banco de dados previamente circunscrito por gente que está criando um modo de nos poupar de sermos criativos. O espanto com que essa IA é capaz de fazer é do tamanho da nossa crescente incapacidade de nos darmos a esse fazer. Em todo caso, que não se pense que eu estou clamando contra as tecnologias. Não, não mesmo. Eu estou dizendo que nós temos de nos apropriar do desenvolvimento de novas tecnologias. Nós, das áreas das linguagens, devotados a ler o mundo, a construir formas de representação de nós mesmos, de nossa vida política, de nossas trocas interlocutivas, de novo, né? Acabamos de assistir a algo modelar a esse respeito. Estou dizendo que não podemos nos render às ferramentas que vêm de uma lógica estranha. Temos de participar da criação dessas ferramentas, temos de entender como funcionam, e mais, temos de fazer com que as ferramentas funcionem como a nossa atitude criativa entende que elas devam funcionar. As possibilidades são muitas, mas nós precisamos matutar, trocar ideia, dar-nos o tempo dos processos. Que desprogramemos o que já vem programado. E aqui eu convido quem não conhece a visitar um projeto importantíssimo que nós temos na UFSCar, o Observatório da Literatura Digital Brasileira, coordenado pela querida colega Regiane Rocha, que aqui está. Lá vocês encontram muito dessas questões em forma de pesquisa e de convite à fruição. Fruir é uma forma de contemplar, né?
e que criemos o que entendemos ser necessário criar. Retomo uma expressão simples e talvez muito útil por isso mesmo. É preciso que estudemos e criemos o que há das telas para lá. Se ficarmos só das telas para cá, como meros usuários, seguiremos rendidos a modelos de negócios que coletam nossos dados e nos devolvem, em combos bem arranjadinhos, o que devemos fazer, o que devemos ser. Para fechar essas considerações, me valho dos termos de um filósofo da técnica, Vilain Flusser, que está na base desse raciocínio que eu apresentei. Em 1985, olha que interessante, ele fez 3 falas na abertura da 18ª Bienal da Arte de São Paulo. Ele foi convidado a falar sobre o que era uma imensa novidade, as instalações provocativas, que transformavam as bienais naquele momento, né? Pela primeira vez havia máquinas fazendo parte do processo, não só esculturas e telas planas. Na primeira noite, Flusser desenvolveu a noção de artifício, termo que usou para designar todo fazer criativo, toda inteligência e sensibilidade que se põe a trabalhar sobre o mundo. Na segunda noite, desenvolveu a noção de artefato, o produto resultante de todo gesto artificioso. Chamava a atenção para o fato de que todo objeto humanamente produzido tem em si os vestígios de seu processo de produção. E que aprender a enxergar isso é também aprender a fruir isso, o processo, e a fazer isso. Na terceira noite, tratou da noção de artimanha, convocando o traço semântico de manha, como quando a gente diz, você tem a manha de fazer isso? Ou, ela teve manha naquela jogada. A artimanha como capacidade de lidar com as surpresas que todo artifício suscita. E que todo artefato, mais ou menos explicitamente, guarda em si como um sinal do processo de que ele resulta. Semear, naqueles termos de que eu vinha falando, é uma artimanha. Como professora, entendo que meu ofício é semear, não só porque aí vão conteúdos, conhecimentos, saberes específicos, mas porque nesse gesto também ensino a artimanha. Partilho a minha coragem de me pôr em interlocução. Por isso digo que precisamos assumir as tecnologias num gesto de transdisciplinaridade nessas nossas práticas de semeadura e participar dos espaços de criação das ferramentas. Entendo que é esse o nosso trabalho nesse momento histórico. Reaver, com essa participação, o nosso tempo de ler, pensar, contemplar, criar. Só assim a gente vai apagar esse incêndio devastador. Eu realmente estou achando que nenhum outro esforço vale a pena. E acho que esse investimento intelectual de apropriação do que se passa das telas para lá é, nesse momento, o maior ensinamento que das áreas das linguagens nós podemos legar como geração. Obrigada. Eu passo para algum colega que é... Tcharam! Tá free, gente. Vamos criar. Je vous passe. Se organizar mesmo, da forma como quiserem, é só que eu acho que os 3 têm apresentação, então teria que sentar aqui para passar os slides. Sim? É. Beleza, obrigada, professor. Eu consigo passar aqui? Boa noite, pessoal, tudo bem? Me ouvem bem? Bom, eu sou um homem branco, de cabelo comprido, estou vestindo uma camisa lilás. Essa é a minha autodescrição, tenho barba, uma barbicha, né? Queria agradecer primeiramente o convite aqui do evento, queria agradecer aos coordenadores de curso que estiveram aqui,
Parabéns pelo esforço, ao qual eu particularmente admiro, esse esforço de união, porque a gente malemar consegue unir os departamentos. Parabéns por terem unido os cursos num evento tão importante e tão legal, como eu estou vendo aqui. Participei à tarde das mesas, estava muito interessante. Queria agradecer aqui a mesa, aos colegas, né? Prazer conhecê-los e revê-los alguns. E, bom, eu sou professor ali na Unesp, aqui ao lado, em Araraquara, no curso de Letras, dou aula na graduação de Língua e Literatura Espanhola, sou professor de espanhol. Na pós-graduação, dou aula de Semiótica, Literatura, tá a professora Mariana aqui, minha colega, e trabalho com alguns projetos, dos quais eu desenvolvi e outros eu dou continuidade, né? Então, principalmente 3 projetos lá no nosso campus, que eu coordeno um cursinho popular na Chácara Sapucaia, coordeno uma rádio, que a gente criou essa rádio há uns 7 anos. Vocês podem lá buscar, a rádio web FCLAR, é uma rádio, não é ainda 24 horas, mas é uma plataforma de difusão de conhecimento. E coordeno o PET Letras, sobre o qual eu vou falar um pouquinho aqui de um dos projetos que a gente desenvolve, tá? Bom, eu perdi o controle do tempo, mas está tudo bem. Eu vou falar um pouquinho hoje, fico honrado com o convite e fiquei pensando no que eu poderia contribuir, né, diante do tema e de um congresso tão essencial nesse sentido, né? E aí eu pensei em falar do ensino de literatura e suas possibilidades de representações, no sentido mais amplo da representatividade, né? E na colaboração aos direitos humanos, para que a gente possa pensar um pouquinho como é que a gente pode agir com a literatura nesse sentido, e como é que a gente pode estar a universidade presente nessas questões que são tão fundamentais, né? No momento que a gente vive, acho que sempre foram, enfim. Bom, sobre o ensino de literatura, eu sou professor de língua e literatura, né? A gente gostaria de pensar com vocês nas diversas manifestações do estético e do poético, para que a gente possa trazer essas esferas não só para os nossos cursos, mas para além deles, né? Que os nossos alunos possam pensar na potencialidade, e a gente também, né, juntos, dessas manifestações do estético na vida da sociedade, né? Pensando aqui tanto no estético, no poético, na literariedade, enfim, questões que eu não vou entrar aqui, mas que às vezes tais dimensões são deixadas um pouquinho ao largo, né, de discussões que às vezes parecem mais urgentes ou mais importantes, mas que na verdade elas são tão importantes quanto e devem estar tão presentes quanto, né? Daquilo que a gente se alimenta, né, que é a palavra que a gente tem deixado. Então, do qual a gente é constituído também, né? E aí, nesse sentido, todas essas manifestações do estético têm importância, para que a gente possa desenvolver no nosso aluno o senso não só da realidade do que ele realmente do que ele trabalha, mas da importância da nossa função como educador, né, e como ser agente no mundo nessas relações tão diversas. Eu vou trazer aqui rapidamente, né, só para a gente pensar em alguns objetivos. No primeiro, o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Eu acho que isso é o que aparece de cara quando a gente lida com as manifestações do estético, do poético e do literário. Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai trabalhar com um grupo de pessoas, seja internamente dentro da universidade ou externamente, sem que a gente traga essas relações, esses textos, esses diálogos, esses discursos, sem o desenvolvimento de um pensamento, veja, crítico, né? Não de julgamento, não de relações que possam parecer, num primeiro momento, epistêmicas, ainda que essas sejam necessárias, mas sempre de uma revisão crítica em todos os seus aspectos mais amplos. Depois,
trazer essa dimensão para as manifestações do estético, do poético, no reconhecimento das diversidades. Isso eu acho que tem que ser fundamental hoje no ensino de literatura e do poético e do literário. Não é? Se a gente pensar no que era a tradição do ensino de literatura, né, e no ensino dessas linguagens, a gente vai ver que até que a gente caminhou bastante. Porém, ainda há um bom percurso a ser galgado, né? A gente tem, assim, às vezes, muita dificuldade de reconhecer nos processos de leitura, produção e interpretação, sobretudo nos universos de recepção, né? A importância do reconhecimento das diversidades. Até que na produção a gente lida mais com isso, não é? Nos modos de produção identitária dos textos. Mas nos universos de recepção a gente parece que deixa isso que aconteça sem fazer uma discussão crítica sobre isso. E já é o que eu estou falando, né? Nessas formas dialéticas de interpretação. Para que a gente possa pensar como esse texto efetivamente surta efeito na sociedade, na prática e no ensino que os nossos alunos vão levar a partir daquilo que a gente tem deixado de reflexão e de modos de comportamento didático, né? Mais do que a episteme que a gente trabalha, são os modos de comportamento de ensino que tem chamado a atenção no sentido dessa preocupação dos textos estéticos e poéticos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá. É que a gente não sei se vai abrir para perguntas, mas acho que não sei. Mas porque são questões assim, né? Cada um traz a sua realidade, a gente pode discutir junto assim. Mas eu queria trazer uma coisa mais prática, assim, do que ficar falando muito, porque, né? A cadeira é super confortável, eu estava sentado aí e dá assim, né? Uma vontade de dar uma cochiladinha. Mas, enfim. Dois casos de sala de aula, então, né, para a gente pensar. Aí trazer o texto de um poeta, né, como o Lorca, será que faz sentido hoje, né? Então, para a gente pensar um pouquinho, que é um poeta que escreveu em língua espanhola, né, no início do século XX e tal, geração de 27 da literatura espanhola, e aí às vezes a gente dá de uma forma canônica e pensando na importância da imanência do texto, né? Eu estava conversando com o orientando meu, e aí ele falou assim, Ale, eu fiz um exercício para tentar escrever um soneto igual o Lorca. Eu falei, poxa, parabéns. E ele falou, eu passei, assim, dias e dias, quase um mês inteiro, e saiu um negócio que eu achei que ficou legal. E aí eu li e falei, pô, ficou legal. Ele falou, Ale, eu usei todo o meu esforço, passei um mês aqui só fazendo isso. E o Lorca tem 50 desses. Então, assim, não vai dar para chegar nem numa vida, né? Nesse tipo de literatura, só para a gente saber. E aí é interessante que a gente traga, nesse contexto, além da atividade, né? Com a imanência da poética desse autor e da sua linguagem, eu sempre começo dividindo os grupos e pedindo para que o pessoal pesquise relações, informações, né, e relacione a tais esferas da informação, da vida, da obra, né, do contexto cultural, estético dele, né, da geração, e da morte. Porque a gente fala de vida, mas esquece da morte, né? E no caso do Lorca tem uma importância. E é um poeta que foi morto, né? Condenado, vocês sabem, não vou ficar dando aula aqui, mas ele foi fuzilado por um regime fascista, né? Do Franco, Francisco Franco, fuzilado, jogado em vala comum. Até hoje não se sabe qual é exatamente a ossada dele. Isso tem um mapa das ossadas de vala comum na Espanha. Tem um filme do Almodóvar que trata sobre isso, né? E aí vocês imaginam que um poeta dessa estatura, né? Ele é considerado entre os grandes do século. Na descrição de condenação, porque ele passou por um processo rápido,
de julgamento, está escrito que ele foi condenado pelos crimes de comunismo e homossexualidade. Crimes. Que as duas práticas eram criminosas. E a partir daí a gente puxa, né, toda a questão da importância da diversidade no texto estético. Não vou falar de Sor Juana Inês de la Cruz, mas foi uma mulher escritora que foi perseguida pela Inquisição, e o seu último livro, ela, por uma espécie de protesto, de dor, ela se corta e escreve com sangue. Tamanho a necessidade que ela precisava falar, o que ela precisava falar. E as páginas foram realmente escritas com sangue. Bom, eu vou falar rapidinho, não sei quanto tempo eu tenho. 5? Tá, eu vou usar os 10. Muito obrigado. Não ofereça mais, porque usarei. Mas, e aí, a gente desenvolve um projeto a partir da instituição, que é com o PET Letras e da universidade, né, institucionalizado e tal. O PET é Programa de Educação Tutorial, ele existe no país inteiro. É baseado numa lei que existe, que é de remissão por leitura de âmbito nacional. Então, essa lei dá o direito, né, às pessoas privadas de liberdade, a cada livro lido, ela ganha 4 dias de pena. Né? Levanta a mão quem já tinha ouvido falar dessa lei. Tá, nem 10% do auditório. É uma lei que pouca gente conhece, e é uma lei assim, que tá acessível a qualquer universidade, aliás, a qualquer OS, a qualquer pessoa, na verdade, né? É que você tem que estar ligado a uma instituição para se relacionar com a instituição prisional, no caso. Mas está aberto aí. Na verdade, o que eu vim fazer aqui é só isso. Já fiz o que eu vinha fazer, que está aberto e a gente precisa se relacionar com outras instituições. Então, eu trabalho com ensino de literatura com comunidades em privação de liberdade. E como que a gente funciona, né? Como que funciona? São encontros, o primeiro encontro, uma sistemática de encontros, né? A gente está há 1 ano e meio na penitenciária de Araraquara, na penitenciária que tem 2.000 detentos. A gente trabalha com o universo de 3 turmas de 20, são 60, que quando termina a lista de livro roda, né? Aí rodam mais 60. Em 1 ano, em 8 meses a gente fechou uma lista, então rodou, né? Mas mesmo assim, 60 no universo de 2.000, enfim, existem os critérios de seleção que é feito pela direção da penitenciária. No começo eu não perguntava como eram os critérios, mas depois de pegar a confiança do diretor e do coordenador educacional, eu descobri, e se vocês quiserem saber, eu conto para vocês depois. E aí, a gente faz a entrega dos livros, né? Na verdade, eles fazem a apresentação da obra literária. E o segundo encontro, que é o mais interessante, onde a gente faz o debate das obras literárias, né? Então, é uma população, ali eles são regime fechado, né? A gente trabalha com essa população de regime fechado dentro do sistema. Como eu falei, há 1 ano e meio já dá para fazer bastante amizade. No começo a gente não pergunta nem o nome, nem a pena, mas depois eles falam. E aí a gente, quem escolhe os livros ainda não é a universidade, é a fundação. Existe uma fundação do Estado que faz a estrutura de reabilitação do sistema. O sistema brasileiro, o sistema prisional brasileiro, ele é todo feito para reabilitação. Podem dar risada. Isso. Ele é só feito para reabilitação, na lei, né? E aí ele não reabilita, obviamente, né? Obviamente, quer dizer, reabilita, mas uma porcentagem muito, muito, muito pequena. E aí a gente tem os dados da penitenciária de Araraquara dos índices de reabilitação social, né? Estou falando, isso é o universo mais amplo. Bom, e aí essa FUNAP, por exemplo, a gente leu o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Foi escolhido pela FUNAP. Depois eu descobri que quem escolheu foi um coronel da FUNAP. E ele escolhia pelos títulos. Porque eles compravam os livros, né? Agora a gente está podendo escolher os livros também. Acho que ele leu lá Crime e Castigo. É esse, ótimo. Um ótimo livro para ler com o pessoal que está... Pois é, a gente pensou nessa mesmo. Mas foi um dos livros que eles mais gostaram, porque é um outro universo, uma outra dinâmica de vida, obviamente, né?
Quando você pega um livro desse, você fala, poxa, não vou ter nem tempo para ler. E tempo lá é uma coisa que eles têm. Né? Então, eles gostaram muito, conseguimos discutir questões, e sempre a gente discute. A gente leu Hora da Estrela, Vidas Secas. Acho que ele pegou assim, do Jorge Amado, os meninos lá, Capitães da Areia. Acho que ele foi pegando os clássicos da literatura na cabeça dele, enfim. E aí, a gente já discutiu muitas questões, né? Machismo, LGBTfobia, racismo, né? Então, todas as questões que a gente consegue extrair dos livros são discutidas nesse segundo encontro. O terceiro encontro a gente recolhe, eles fazem um relatório de leitura, a instituição valida esse relatório de leitura, porque nós temos o know-how da sociedade para fazer isso, imagine. E aí, o detento ganha 4 dias de pena. Reme, né? A menos, claro. Então, vocês imaginam o que é esse ganho ali, mas a gente pode pensar, poxa, que trabalho, né? Que coisa assim, vou usar uma palavra que vocês entendam, né? Ah, a universidade fazendo caridade, né? Que legal, como a universidade é boazinha, levando sua inteligência, o seu conhecimento, né? A sua sabedoria e aquelas pessoas tão necessitadas. Na verdade, não é nada disso que acontece. A gente aprende muito, mas muito mais do que leva e recebe muito mais. Não estou falando isso de uma maneira romantizada, porque a primeira coisa que a gente aprende a fazer lá, não romantizar, né? São pessoas que cometeram crimes, estão ali pagando, né, em relação ao sistema judiciário e à sociedade, mas também a gente não fica recondenando, né, e muito menos recondenando e reestigmatizando, né. Então, esse que é a pior, a condenação pior é esse estigma, né, de quem sai do sistema prisional. Então, ao invés de trazer o recorte dessas questões, eu preferi trazer os indicadores na formação dos nossos alunos e dos nossos professores, né? Que é a melhora na condição dialógica, né, da produção acadêmica. Isso é muito interessante, porque as produções começam a aparecer nesse sentido, né? E começa a se ver um viés na preocupação dos direitos humanos na sua relação com a construção da dignidade, da integridade da pessoa humana. Pessoa humana, para o pessoal de letras, pode parecer um termo estranho, mas é o que está na lei. E aí, essa construção da esfera da cidadania, em relação às pessoas na sua relação com o poder público e a sociedade, percebe? É aí que a gente entra. E aí, a universidade tem que ter muita clareza disso, para que a gente entenda que o nosso saber é mais um saber, e na relação dessa troca a gente possa efetivamente construir uma cidadania mais substanciosa, percebe? Dos dois lados. Melhora na qualidade do escopo das atividades didático-pedagógicas, né? Claro, no âmbito geral da parceria, e a melhora na qualidade geral dos debates produzidos na sociedade. Uma coisa interessante que a gente percebe quando entra, que você não trabalha só com a população carcerária, mas com a população de segurança. Você muda também a perspectiva de quem trabalha lá dentro, com os carcereiros, né? Os coordenadores, então a gente faz muita conversa com eles e vai mudando essa perspectiva também. E eles mudando a nossa. Enfim, essa é a perspectiva do dialogismo, de um projeto que pretende fazer com que o ensino de literatura, a partir da unidade, né, acadêmica e da instituição parceira, tenha influência na sociedade e vice-versa, né, e que a gente possa entender que a nossa unidade acadêmica é menor que todas essas esferas. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Pode ser.
Bom, gente, boa noite. Enquanto o pessoal vai colocando aí a apresentação, queria me apresentar. Meu nome é Gustavo e eu sou professor na Unesp de Araraquara, na FCL. Faço parte do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas e trabalho na área de literaturas em língua portuguesa. Trabalho majoritariamente em literatura brasileira, mas também com as literaturas africanas de língua portuguesa e com a literatura portuguesa. E no programa de pós-graduação em estudos literários, eu faço parte da linha de pesquisa de teorias e crítica de narrativa. Essa apresentação aqui que eu vou fazer, eu queria, antes de começar a falar, agradecer o pessoal que me convidou, fiquei muito feliz pelo convite. Embora eu tenha me feito a graduação, mestrado, doutorado lá na Unesp de Araraquara, e hoje tenho a honra de ser professor lá, eu me sinto um pouquinho em casa aqui na UFSCar, onde eu fiz algumas disciplinas na pós-graduação, e fiz o meu pós-doc entre 2021 e 2022. E falando nisso, essa apresentação eu queria dedicar com muito carinho ao professor Jorge Vicente Valentim. Sei que muitos aqui o conhecem. O professor Jorge foi o responsável por me apresentar as literaturas africanas de língua portuguesa 10 anos atrás. Eu me formei na graduação em letras na Unesp, e aqui em Araraquara não tinha, quando eu me formei, nenhuma disciplina sobre literaturas africanas de língua portuguesa. E o Jorge ia, de tempo em tempo, para lá ofertar essa disciplina na pós-graduação. Então ele me apresentou essa disciplina, eu fiquei encantado pelos autores que ele apresentou, comecei a estudar paralelamente ali a minha dissertação, depois a minha tese, e quando a Unesp de Araraquara colocou uma disciplina eletiva de literaturas africanas, não tinha professor para dar a disciplina, então fui eu que assumi. E depois que eu assumi essa disciplina, alguns ex-alunos vinham depois conversar comigo, perguntar, professor, eu estou dando aula no ensino fundamental 2, estou dando aula no ensino médio, e eu queria saber, eu tenho pouco tempo para apresentar literaturas africanas para os meus alunos, eu tenho 1, 2 aulas. Qual autor, qual obra eu levo? Eu não sei por onde começar. Uma só em tão pouco tempo dentro da grade. E aí, pensando nisso, eu conversei com o Jorge, foi daí que eu fiz o meu pós-doc 3 anos atrás, pensando o ensino de literaturas africanas de língua portuguesa aqui no Brasil. E essa apresentação é baseada nisso, um pouquinho, algumas reflexões, muito poucas, mas que talvez ajudem alguém que tem interesse de pensar nisso. Bom, então, eu elaborei a minha fala com esse roteirinho aqui, bem curto, começando falando sobre o mercado editorial, porque o mercado editorial, de alguma forma, ele move o que as pessoas estão lendo hoje, o que os nossos alunos estão lendo, o que o mercado editorial tem que a gente pode comprar ou indicar a leitura em grande volume, que as pessoas vão de fato ler. Então, eu começo pensando isso no mercado editorial brasileiro ao longo dos anos. Depois, alguns aspectos das literaturas africanas que a gente deve explorar em sala de aula. Algumas sugestões de leitura, para quem quiser levar para a sala de aula, quiser pensar nisso. E as estratégias que eu pensei com base nesses estudos. Então, começando o mercado editorial e o ensino. O que lemos das literaturas africanas de língua portuguesa e como lemos. Hoje, a gente tem uma editora que tem feito um papel exemplar, que é a editora Capulana. Junto com a editora Capulana, nós temos a editora Palas, algumas outras, mas a Capulana é a principal, que tem difundido muito essas literaturas. Eu lembro que em 2019, a primeira vez que eu dei a disciplina lá no curso de graduação em letras da Unesp de Araraquara, a gente tinha um volume muito pequeno de livros. E hoje, se você acessar ali o catálogo da Capulana, esse volume, acho que quintuplicou, até mais. Em geral, o que as pessoas conhecem é Mia Couto e Paulina Chiziane. Paulina Chiziane mais recentemente, porque até 5 anos atrás, talvez, muitos não conheciam o nome dela. Mas Mia Couto, eu me lembro que em 2014, quando eu fui procurar um livro dele numa livraria lá em Araraquara, a pessoa veio me atender, o vendedor, falou, o que você está procurando? Precisa de ajuda? Eu falei assim, queria um livro do Mia Couto. Mia Couto, ela é angolana, né? E nisso a gente já percebe que as pessoas conhecem muito pouco dessas literaturas. Ainda hoje são os nomes que aparecem, mas tem muito mais do que isso. Outra questão que o mercado editorial tem muito, que traz para a gente, é a questão da lista de leituras obrigatórias para o vestibular. Então, o Mayombe, por exemplo, uns anos atrás esteve na FUVEST, se eu não me engano,
E aí as pessoas passaram a conhecer o Mayombe. Então essas listas também influenciam muito naquilo que os nossos alunos leem, né, e também no que o mercado editorial oferece. Outra questão, depois que a Paulina Chiziane ganhou o prêmio Camões, a Companhia das Letras abocanhou a obra dela, e agora a gente tem grande parte da obra da Paulina Chiziane, porque até então Niquete, por exemplo, que é talvez o principal romance dela, estava esgotado, né, nas livrarias. Bom, nós temos majoritariamente Angola e Moçambique, né, nos mercados para encontrar, muito pouco de Cabo Verde hoje em dia, e quase nada de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Aqui eu queria mostrar para vocês o horror desse prefácio, daquele que teria sido a primeira coletânea de contos africanos, coletados da tradição oral, publicada aqui no Brasil, na década de 60. Vejam como que é terrível o que a gente tem nesse prefácio. Sobre o continente, o organizador dos contos diz: África. Continente, apesar de 4 séculos de colonização branca, ainda misterioso. Raras são as tribos que possuem o esboço de alfabeto, e, no entanto, como é poderosa sua literatura oral. Cremos ser esta talvez a primeira antologia de contos africanos apresentados ao público brasileiro. A gente consegue ver nas adversativas, né, um ideal uma postura política muito errada em relação ao continente africano, de uma maneira geral. Apesar dos 4 séculos de colonização branca, parece que é uma colonização que leva o conhecimento num lugar que não tem conhecimento, né, mais adiante. Poucos possuem o esboço de alfabeto, no entanto, como é poderosa a sua literatura, não é no entanto, né, é uma literatura poderosa, independentemente de possuir a escrita ou não. Mais adiante, sobre o africano, né, que ele homogeneiza numa palavra só. A sua consciência é o instinto, e seu cérebro não se processam ainda pensamentos analíticos. Mais adiante, a linguagem. Os contos têm, todos eles, uma forte densidade poética, mas de uma poesia estranha. Não é uma poesia bonita, é a estranheza. Veja, é o mesmo olhar ali do narrador dos Lusíadas, quando vão falar dos povos africanos na viagem do Vasco da Gama, que se diz que eram estranhas gentes. É o ponto de vista do estranhamento. Não faz parte do meu ponto de vista, é inferior a mim, é estranho. E ele finaliza assim: estes os reparos que tínhamos a fazer, a selva está à sua disposição, leitor. Então é isso que nós temos. A isso se resume as histórias africanas. Então esse é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Depois, entre 79 e 1991, a editora Ática trouxe uma coleção interessante de autores africanos. Foi quando veio para o Brasil o Mayombe, os livros principais do Luandino Vieira, por exemplo, né? E muitas pessoas tiveram o primeiro contato, os primeiros estudos das literaturas africanas de língua portuguesa com essa coleção. Depois vem a Lei 10.639 de 2003, e essa lei coloca a obrigatoriedade do ensino, né, nas instituições públicas e privadas do Brasil. A partir dela, as coisas mudaram um pouco. Essa, gente, foi por muito tempo a única coletânea em que você consegue encontrar grande parte dos poetas africanos de língua portuguesa. A gente sabe que o mercado editorial tem a poesia como seu patinho feio. A poesia seria o que menos vende. Então, nós temos nessa coletânea um catadão, e é muito bem feito, é organizado por poetas angolanos. Mas olha aqui o prefácio de um poeta brasileiro importante, que é o Alberto Acosta e Silva. Ele diz o seguinte: não sei se algum leitor encontrará nessa antologia um grande poeta. Os grandes poetas são raros como grandes poemas, destes que a gente lê e voa de repente. Estou certo, porém, de que se comoverá com muitos dos versos que aqui estão e se sentirá solidário com os outros. Então, veja, é uma visão assistencialista, de solidariedade, não pelo que a poesia apresenta, né? Isso aqui em 2003. Agora, trazendo mais para perto de nós, acompanhando o site da Publish News, em 2019, eles fizeram uma reportagem, vocês podem acessar lá, que é bem interessante, que foram as 5 previsões de Margot Atwell para o mercado editorial em 2025. Essa pesquisadora não tinha como saber que, nesse meio tempo, a gente ia enfrentar uma pandemia. Mas ela fez algumas previsões do que aconteceria no ano que vem, e, em geral, né, somando, fazendo um resumão dessas previsões dela, a questão da busca da diversidade era o ponto forte. O mercado editorial vai buscar a diversidade. Diz ela na primeira das suas previsões: o editor deverá abrir as portas para vozes marginalizadas. As vozes que são marginais, entendendo que tem um centro e uma periferia.
As literaturas africanas, por exemplo, seriam uma periferia perto da literatura europeia, por exemplo. E o que ela fala é bem verdade com o que a gente tem vendo da quantidade de livros que aumentaram de lá para cá dessas literaturas. Eu esqueci de trazer o recorte, mas trago a informação. Sei que muitos aqui conhecem aquele clube de leitura, aquele clube do livro, TAG. Né? Os livros mais queridos que estão ali no top 5 são livros de autores africanos, não só de língua portuguesa. O Minha Couto está lá, mas outros autores africanos. Então, tem sido uma procura, né, de muitos leitores também. Aqui, a gente tenta ler com cuidado, né, tudo que está em um ou outro jornal, mas a Folha de São Paulo trouxe, em 3 de agosto de 2019, uma reportagem: Moçambicano culpa Brasil e Portugal por baixa difusão da atual literatura africana. Se você ler a reportagem, você vai ver que ele não está culpando a universidade, nem nada disso, ele está fazendo uma reflexão. Né? Esse poeta, que é o Batê Pedro, que ele diz, olha, até hoje, né, muitos dos estudos literários de literaturas africanas que a gente vê no Brasil e em Portugal são de Minha Couto, de Paulina Chiziane, do Pepe Tela, e os novíssimos, aqueles que estão publicando agora, são muito pouco lidos. Né, o que seria importante de acontecer. Mas veja, já tem uma espécie de cânone dessas literaturas. A gente está na busca de trazer esses autores mais novos. Né, qual é o nosso grande desafio? Fazer caber nas grades, as grades ainda com uma visão muito antiga, muito engessadas. Né, e a gente tenta dar os nossos pulos, né, para apresentar esses novos autores também. Bom, alguns aspectos importantes das literaturas de língua portuguesa para se explorar, que eu acho legal. Primeiro, eu estou trazendo aqui a Laura Cavalcante Padilha, um livro chamado Entre Voz e Letra, que ela fala sobre a literatura angolana, de um modo específico, mas eu acho que dá para pensar em várias literaturas de língua portuguesa. Ela diz o seguinte: a exemplo do que se dava nos missossos é a maneira como são chamados em Angola, as histórias contadas oralmente dos mais velhos para os mais novos, contendo uma quantidade imensa de aprendizagem jurídica, medicinal, aprendizagem de vida, administrativa, uma quantidade grande de aprendizagem através de uma história, de uma narrativa. Então, a exemplo do que se dava nos missossos, nessas histórias ancestrais, também nas modernas narrativas literárias, mais velhos e mais novos, juntos procuram reconstruir dialogicamente o velho pela memória e pela palavra, o novo pela esperança e pelo jogo, o mundo angolano fragmentado. Isso é uma tônica nas literaturas africanas contemporâneas de língua portuguesa. A presença de personagens crianças e personagens mais velhas. Ao mesmo tempo, essas duas figuras elas estão fora do mercado de trabalho oficial, portanto, são uma resistência a esse mundo globalizado capitalista, e eles remontam a essa ancestralidade em que o mais velho, a criança, e o mais velho são os pilares da sociedade, né, para muitas dessas culturas ancestrais. Então, é interessante a gente pensar em como levar esse aspecto, esse tema nas nossas aulas de literatura. Um outro pensador interessante que nos ajuda a pensar em aspectos legais para trabalhar em sala de aula é o Manuel Rui. Ele diz que o texto oral, a oralidade, que tem muitos significados dentro das culturas e do pensamento ancestral, em que a oralidade é tudo, é ensinamento, é modo de vida, é ação na sociedade. Essa oralidade ela tem que estar presente no texto literário, no texto que ele, escritor, quer escrever. E nós, professores, devemos e podemos pensar essa oralidade e trabalhá-la na sala de aula. A maneira com que muitos autores, por exemplo, trabalham a oralidade é através da prosa poética. Pegar os elementos da linguagem da poesia, o ritmo, sonoridade, rimas, imagens, e colocá-las no âmago da prosa. Fica um texto musical, um texto sonoro. Quem já teve a oportunidade de ler a Niquete, da Paulina Chiziane, é um texto que simula uma dança ritualística. Todo o livro volta para essa linguagem musical ritualística. Trago aqui também 2 exemplos, o Nossa Voz, da Noêmia de Souza, e o Caringana, Ua Caringana, do José Craveirinha. José Craveirinha que usou muitas palavras e expressões das línguas ronga dentro dos seus poemas, né, brincando ali com a língua portuguesa, fazendo aquilo que ele chamava de sua língua portuguesa ou desaportuguesa, né, que era uma mistura, né, das línguas orais também com a língua portuguesa dele. O Minha Couto, num texto que África escreve, o escritor africano, comenta muita coisa interessante sobre a literatura moçambicana, mas ele pensa nas africanas de uma maneira geral.
Ele diz o seguinte, olha, a África não pode ser reduzida a uma entidade simples, fácil de entender e de caber nos compêndios africanistas. O nosso continente é resultado de diversidades e de mestiçagens. Ele chama a atenção disso numa posição muito claramente oposta àquele primeiro prefácio que a gente viu. Olha, a África é isso. A selva está à sua disposição. Nós temos o Saara em cima do Saara, uma coisa embaixo, é tudo a mesma coisa. Não, a África é um caleidoscópio. Dentro de um país são várias culturas, várias línguas. É uma riqueza muito grande a se explorar. E outra coisa que ele diz, a modernidade vivida pelos africanos é igualmente africana. Porque ele reclama que muitos críticos literários cobram dos autores africanos uma espécie de prova de autenticidade. Como no Brasil, por muito tempo, se cobrou também aquela história de o escritor escrever representando a cor local. Então, Machado de Assis chegou a ser criticado aqui. Machado de Assis falava muito pouco das nossas matas, da nossa tal cor local, falava da sociedade carioca, como assim? O Miyakoto reivindica isso. A modernidade moçambicana é igualmente moçambicana. A aceitação do passado colonial, ele diz, esquecer a Europa não pode ser eliminar conflitos interiores que moldaram as nossas próprias identidades. Eu não posso fingir que o período colonial nunca aconteceu. Não posso fingir que Portugal não existiu. Faz parte da nossa construção histórica. Nós temos que encarar esse momento violento, a violência da colonização, e entender como tudo isso ainda acontece hoje. E a dominação colonial inventou parte do passado da África. E é importante que os africanos escrevam e mostrem a verdade, o que são as culturas africanas. Bom, a partir disso, alguns recortes literários. Obrigado. Alguns recortes literários que eu queria apresentar para vocês. Primeiro, apresentar um autor que é o Ondiak. Não sei, alguém conhece o Ondiak? Que bom que tem gente que conhece. O Ondiak, ele é um autor, eu acho, exemplar para se levar para a sala de aula. Muito novo, começou a publicar nos anos 2000. O nome dele de batismo é esse, Ndalu de Almeida. Ele é muito famoso pela sua autoficção. Ou seja, ele pega fatos que ele viveu na sua infância e transforma em ficção. Ali chega um momento que você vai ler os livros dele que você não sabe até onde está a memória, até onde está a invenção. Nas obras dele existe o privilégio do olhar infantil. Por meio desse olhar, nós temos contato com temas filosóficos, históricos, linguísticos. Sabe aquela criança, para quem já leu o Campo Geral do Guimarães Rosa, aquela criança que vai descobrindo o mundo, sem entender muito bem, se questionando, muito curiosa sobre tudo, é essa criança que nos apresenta a Angola recém-independente, com seus problemas, com seus questionamentos, com toda aquela diversidade cultural que existe lá dentro. O Ondiak também trabalha com um diálogo muito forte com a tradição literária. O Ondiak é daqueles caras que confessam quem são as suas inspirações. Então ele coloca lá na dedicatória, isso aqui vai para o Luiz Bernardo Onuana. Quem é Luiz Bernardo Onuana? Você vai descobrir da literatura moçambicana. Esse aqui eu dedico para o Manuel Rui, um escritor importante de Angola. Esse vai para o Manuel de Barros, esse é o nosso Manuel de Barros, aqui do Brasil. Então, é uma obra que dialoga muito com a literatura. O universo ficcional dele é aberto. O que eu quero dizer com isso? Se você ler o romance A Avó de Zanov, O Segredo Soviético, e se apaixonar por alguma personagem, e você ler outro livro do Ondiak, Bom Dia, Camaradas, você vai encontrar os mesmos personagens. Os personagens dele dançam entre uma narrativa e outra. E ele está sempre voltando para esse mundo, voltando para esses personagens. Passeia por diversos gêneros literários: romance, conto, novela, poesia, teatro, literatura infantil e literatura juvenil. Então, vejam, ele é uma porta aberta para vários gêneros literários. Daí, mais um motivo para levá-lo para a sala de aula. Eu trouxe aqui alguns exemplos, não vou ler tudo porque não vai dar tempo, mas Uma Escuridão Bonita foi um livro com o qual eu trabalhei no ensino médio, numa escola municipal lá de Araraquara, a Escola Joaquim Pinto Machado Júnior, em que eu tive um estudante que fez pesquisa de PIBIC Júnior comigo. A Unesp tem esse tipo de pesquisa que o professor faz com o aluno do ensino médio. E eu chamei um aluno dessa escola para pensar em estratégia para ele levar para os colegas dele de ensino médio esse livro. E deu muito certo, o pessoal se apaixonou. É um livro que só fala do primeiro beijo do personagem. Você fica lá 50, 60 páginas lendo e só conta a história de um beijo. E os alunos se apaixonam por esse livro. Por que eles se apaixonam? Porque não é a história que interessa, mas como a história é contada. Tá? Começa, a luz faltou de repente. A luz acaba e todas as páginas são pretas escritas em branco.
né? E a partir da falta de luz, nossa visão fica anuviada, a gente começa a prestar atenção nos sons, nos cheiros, né? Em vários elementos sinestésicos daquele lugar. Então, numa prosa poética muito forte. Também tem esse livro aqui, que eu já usei com um trabalho com o pessoal do ensino médio, A Bicicleta que Tinha Bigodes. Na Bicicleta que Tinha Bigodes, nós temos uma criança que quer participar de um concurso literário da Rádio da Angola para ganhar uma bicicleta com as cores da Angola. Para ganhar o concurso, ele tem que escrever uma história. Ele não consegue. Aí você vai, já desculpa o spoiler, você vai até o final, ele não consegue escrever a história. Ele escreve uma carta pedindo a bicicleta para o dono da rádio, e a carta está escondida na orelha do livro. Então, o próprio livro é uma brincadeira, né? Uma maneira de você levar, e aí esses meus antigos alunos do curso de graduação em letras levaram para os seus alunos do ensino fundamental 2, foi boa a recepção nesse livro brinquedo, que é A Bicicleta que Tinha Bigodes. E veja, ele dedica ao Luiz Bernardo Onuana, ao Manuel Rui, e aí aquele que gostou do livro vai se interessar normalmente. Quem são esses autores? Que ele diz que se inspirou para escrever. É uma porta aberta para outros autores africanos de língua portuguesa também. Esse aqui, mais voltado para o público juvenil, O Convidador de Pirilampos, né, o netinho que vai caçar vagalumes com o avô, e ele aprende código Morse com os vagalumes. É muito rico a imaginação por detrás desse livro. Bom Dia, Camaradas, que é genial a maneira como uma criança vai receber a tia que mora em Portugal. A tia que mora em Portugal já não se identifica mais com Angola, onde ela nasceu. E a criança que vai explicar Angola para a tia. É riquíssimo esse livro, né? Olha aqui, um pequeno trecho. Esse era o problema de falar com pessoas de Portugal. Havia palavras que eles não entendiam. Isso aqui já entra para a questão linguística, né? Da língua portuguesa falada por essa criança, que é diferente da língua portuguesa falada em Portugal. Esse outro livro que tem também maneiras de trabalhar interessantes em sala de aula, Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito, é um livro de teatro. Veja, aqui está só a sinopse. Em Lisboa, no dia em que a seleção de futebol angolana defronta a seleção portuguesa, num minúsculo apartamento irão juntar-se cabo-verdianos, angolanos, são-tomenses, guineenses, moçambicanos, portugueses, mais o bebê na barriga da futura noiva, as cervejas, a pistola, o futuro noivo, a comida, os diamantes na barriga do padrinho e o vizinho morto que ainda adora futebol. É uma loucura. Mas ali é um microcosmo, né, desses falantes de língua portuguesa africanos e do português, né, o convívio do antigo colonizador com os ex-colonizados. Esse poema eu quis trazer porque é um dos poemas preferidos que os meus alunos da graduação em letras, assim, que eles mais gostam, e falaram que eles já levaram para a sala de aula como epígrafe da aula que eles iam tratar do Capitães da Areia, do Jorge Amado. Então, esses meus alunos disseram, olha, eu não tinha tempo para trabalhar as africanas da maneira que eu queria, mas tinha tempo para trabalhar os Capitães da Areia. Eu levei como diálogo entre Brasil e Cabo Verde, um desses países africanos de língua portuguesa. Sobre as praias, cheirando a maresia e a peixe podre, brincam os meninos da pobreza, do abandono e do desespero. De ranho no nariz, pés descalços e calções rotos, eles passeiam seus corpos esqueléticos, alimentados a restos e gestos de solidariedade humana. E quando o sol aquecer com a inclemência a areia da praia, eles deixarão-se cair inanimados e inertes à sombra generosa dos botes, até que um sopro de brisa ou o desconforto da fome os conduza a novas vadiagens. À noite, ao relento, adormecerão sob o barulho cadenciado das ondas. Sonharão com terras distantes, glórias inexistentes e banquetes fabulosos, até que o romper do sol e a fome crônica os arranque do sossego cúmplice dos botes para mais um dia de desesperanças. Queria então estar ao lado deles e, sem qualquer palavra, passar-lhes a estrela da manhã. Esse poema da Vera Duarte, uma grande escritora cabo-verdiana, muita coisa para a gente dialogar. Com o Brasil, além da Estrela da Manhã do Manuel Bandeira, o motivo para viver, nós temos o Capitães da Areia, que os alunos sempre se lembram, e aquela desromantização do mar, que é atrativo turístico das ilhas de Cabo Verde. O mar que é o território do antigo colonizador. O mar é português, diria Fernando Pessoa, Camões. Então, o que é viver numa ilha para um antigo país colonizado? O mar é o território do colonizador, mas é o nosso, é o que cerca o nosso território também. E não é um mar romantizado. É o lugar onde essas crianças acordam todos os dias e tentam a sobrevivência. Outras duas sugestões de leitura, gente, que também é interessante, havendo um tempo, trabalhar em sala de aula. Um mais clássico, da Angola,
Manuel Rui, Quem Me Dera Ser Onda, né? A história da turminha que leva um porquinho e tenta proteger esse porquinho dos pais que querem transformá-lo em ceia depois do carnaval. E Moçambique com Z de Zarolho, esse bem recente, de 2022. Imaginem a história, o presidente de Moçambique resolve instituir o inglês como língua oficial, e ninguém ali fala inglês. Então é uma crítica ao imperialismo, né, muito bem construído, um livro divertidíssimo, né, e que normalmente as pessoas gostam bastante, esse da editora dublinense, que tem trazido alguns livros lusófonos também. Para finalizar, gente, eu já encerro, já passei um pouco, mas desculpa. Algumas estratégias em sala de aula com as quais eu já trabalhei e queria compartilhar com vocês. Primeiro, colocar poemas e contos de autores africanos de língua portuguesa em antologias. Às vezes você tem tempo para apresentar a linguagem da poesia. Coloca alguns autores africanos de língua portuguesa dentro dessas antologias. Às vezes apresentar esses autores é um ponto de partida para os nossos alunos gostarem desses autores e descobrir um pouco mais sobre eles. Leitura comentada. Ler e comentar em sala de aula para explorar a prosa poética, para que a gente pense no como a história é contada e não apenas na historinha que está ali. Valer-se de literatura comparada. Tem muita relação de muitos autores africanos de língua portuguesa com Guimarães Rosa, por exemplo. O Guimarães Rosa é outro que também resolveu, na sua obra, optar por personagens à margem. Personagens crianças, personagens mais velhas, personagens loucas. E tem muito que se dialogar na literatura dele com alguns africanos de língua portuguesa. O Manuel de Barros. Ofertar atividades e cursos de extensão. Atualmente tem sido cobrado muito a questão da curricularização, da extensão nos cursos de graduação. É a oportunidade que eu tenho tido para levar essas leituras de literaturas africanas para a comunidade externa. É o caso aqui que eu disse dos meus alunos, Leonardo Molina e Akira de Souza, alunos do ensino médio, se apaixonaram pelas literaturas africanas, trabalhando ali com uma escuridão bonita. Explorar o tema da infância, normalmente, se não os nossos alunos da graduação, mas os alunos dos nossos alunos, muitos serão criança ou acabaram de sair da infância. Então, aquele olhar infantil está muito próximo ainda desse aluno. Trabalhar com autores como Ondiak, cujo universo ficcional expandido contribui para a formação continuada do leitor. É ideal que nós, formadores de leitores, pensemos em como formar um leitor crítico, mas que esse leitor, depois que ele saia da sala de aula, continue querendo ler. E o Ondiak é uma opção porque a obra dele é continuada, ele vai encontrar aquele mesmo personagem em várias outras obras, né, se ele se apaixonou por esse personagem. Convite à efabulação, desafiar o aluno a fazer uma continuação para a história. É uma atividade que é muito bacana, pedir para os nossos alunos, olha, parta do seguinte personagem que tem pouco espaço na narrativa e faça um conto a partir dessa personagem. Gente, é a visão da literatura pelo outro lado. Né? Você compor literariamente, você tem que pensar no espaço, no tempo, no narrador, em como contar a história, e é um mergulho também na obra. E também o convite à poesia. Eu trabalho muito com antologias de poetas e normalmente eu peço como trabalho final que o aluno parta de um poema e escreva um poema que dialogue com o mesmo tema desse poema que mais chamou a sua atenção. Tá? Sempre que eu faço esse trabalho, o livro preferido dos alunos é O Sangue Negro, da Noêmia de Souza. Acho que assim, 70% escolhem um poema dela que se chama Súplica, que fala sobre a importância da arte. É o que eu acho que é muito interessante. Desculpa ter falado muito atropelado, mas era o que eu queria apresentar para vocês, esse pouquinho que eu pensei de estratégia de ensino. Alô. Ele que coloca? Ah, tá. Então, boa noite a todos. Eu sou Tarcísio, sou professor da UFSC no curso de Letras Libras e vou falar um pouquinho rapidamente da minha trajetória, já na minha própria apresentação, que fazia parte disso. Aproveito para passar esse livrinho aqui para vocês olharem rapidamente, porque o meu tema que eu vou falar hoje é sobre a tradução desse livro para Libras, né? Então, é uma versão em inglês e uma em português.
Então, para vocês, cada um dar uma olhadinha, ter uma visão mais palpável, né, do que a gente está fazendo. Então, eu aproveitei o mote da interdisciplinaridade, né, do evento para falar sobre tradução de línguas de sinais. Então, tradução de línguas de sinais potenciais interdisciplinares. Então, a minha trajetória nas letras, né, ela começou na USP, no curso de inglês e em português também, que eu tinha habilitação dupla na época, e depois, isso em 1998 até 2001, né? E depois, em 2009, eu ingressei na UFSC e eu estou lá até hoje, no curso de Letras Libras, né? E nesse processo, então, né, eu tenho essa mudança de trajetória, né? Que eu inicialmente mudo um objeto de estudo. Então, eu estudava inglês, estudava português, passo a estudar Libras, né? Mudando o objeto de estudo, mudou a tecnologia que possibilita o estudo desse objeto. A Libras, como eu vou falar rapidamente, ela não tem uma escrita consolidada, então a gente necessita do vídeo para estudar Libras. E mudando a tecnologia do estudo da Libras, a gente também precisa passar por novos processos de letramento, né? Porque a nova mídia, né, como foi falado pela professora também, né, cada mídia traz uma forma de se relacionar, novas formas de produzir, de compreender, né, de circular os textos. Então, eu tive que me reinventar como aluno enquanto eu estava sendo professor, né, nessa trajetória. Então, o meu primeiro contato com as letras, né, como essa página aqui mostra, é uma tradição centrada na escrita, né, que é uma letras que tem esse viés grafocêntrico, logocêntrico, né, que em grande medida é o viés que ainda existe hoje, né? A letras não é por acaso que se chama letras, né? Então, eu também, quando entrei na letras, eu fui literalmente introduzido às letras, né? E então, naturalmente, as aulas envolviam o estudo de textos escritos, materiais didáticos eram escritos, o professor passava os materiais, a gente escrevia, a gente tinha papel, caneta, as atividades, os alunos entregavam escritas, avaliações, trabalhos, parece até muito natural, né? Como poderia ser diferente? E assim, também, na minha experiência, né, a própria fala, se a gente for pensar em termos linguísticos, também ela não era tematizada como estudo, né? Então, uma série de aspectos da interação face a face, por exemplo, aspectos da visualidade, da oralidade, né, que foi trazida aqui também, eu não tive a oportunidade de aprender isso dentro da minha graduação. Na minha pós-graduação, eu comecei a tomar contato com isso, né, mas na minha graduação, eu ainda tive essa formação bem centrada em textos escritos, trabalhos escritos, né. Então, conheci muito pouco sobre o uso do corpo na interação face a face, né? Como é que funciona o olhar, expressões faciais, movimentos do corpo, das mãos, né? E até prosódia, né? Não tinha disciplinas de prosódia. E quando a fala era abordada, era mediada pela escrita, naturalmente, né? Então, a tecnologia escrita ela é fundamental, né? Dentro do campo das letras, da linguística, da literatura, na constituição desse campo como uma ciência, né? Então, eu passo o meu segundo contato com as letras, né? Em 2006, a UFSC oferta o primeiro curso de Letras Libras do país, e eu, na ocasião, era pós-graduando em São Paulo, ainda na USP, né? E eu fui um tutor desse curso, na ocasião, né? E depois, em 2009, a UFSC passou a ofertar o curso presencial, e foi bem no momento que eu estava terminando a minha pós-graduação, e aí eu consegui passar no concurso e iniciei, então, como professor do presencial, né? Então, aí, a partir de 2009, eu iniciei essa nova aventura dentro da letras, né? Então, a escrita das línguas de sinais no Letras Libras. Então, existem... o próprio reconhecimento das línguas de sinais passou
pelo desenvolvimento de um sistema de notação escrita. E não é por acaso, né? Porque realmente a tecnologia escrita ela tem um papel muito importante, né, no estudo e na compreensão das línguas humanas, né? Agora, existem sistemas de propostas de escritas de sinais, mas nenhuma que esteja totalmente consolidada, né? Ou, por exemplo, adaptadas às novas tecnologias que a gente possa digitar num teclado, por exemplo, né? Então, tem o signwriting, a escrita de sinais, que é a ELIS também, que foi criada por uma professora brasileira, Maria Ângela Estelita. Mas, no curso de Letras Libras, o signwriting ele não era adotado como um instrumento de comunicação, né? Como livros em signwriting, atividades em signwriting. Ele era um objeto de aprendizagem. Então, tinham disciplinas de ensino do signwriting, né? E, então, como que fazia? Então, para suprir as funções comunicativas que a escrita acadêmica supre, o vídeo se estabeleceu naturalmente como um modo de registro, de fixação, né, da língua da Libras. Então, eu passei por eu experimentei essa transição, né, da escrita para o vídeo. A Libras, como uma língua de instrução, ela exigiu essa transição. Então, a gente vê ali nas imagens, né, por exemplo, o vestibular do Letras Libras era assim, tem um telão, os alunos assistiam, até hoje, né, assistem as perguntas em Libras, eles assinavam respostas, né, na folha. As avaliações eram filmadas e tinha lá o tradutor falando as perguntas e os alunos anotavam as respostas. Os materiais didáticos que os professores produziram em português, porque esse curso, em 2006, ele era muito pioneiro, né? Não tinham profissionais ainda na área de Libras. Então, foi congregado professores de várias áreas, né, da letras. Todos os materiais didáticos foram escritos em português e traduzidos para Libras, em vídeo, né? Então, tinha lá o ambiente virtual de aprendizagem, com vários vídeos, né, os alunos assistiam. E as atividades também, né? Então, eu tinha que fazer tutoriais ali de como editar o vídeo, né? Então, eu mostrei ali um exemplozinho de uma redação em Libras, que eu pedi para os alunos, por exemplo, numa disciplina de produção textual. Então, a redação em Libras envolvia o aluno elaborar um texto argumentativo, mas, para isso, ele tinha que trabalhar com a mídia em vídeo. Então, ele tinha que aprender a editar o vídeo, né? A fazer transições, a colocar as seções do texto, né, dentro de uma outra modalidade. E então esse foi a minha introdução, né, no Letras Libras EAD. E então um primeiro aspecto que eu quero trazer em relação à interdisciplinaridade. No Letras Libras EAD foram feitos os DVDs para cada disciplina. Não apenas o material era traduzido para Libras como um texto que eu também considero logocêntrico, né, que basicamente é o falante de Libras sinalizando diante de uma câmera, né, sem nenhum recurso adicional, né? Então, essa era a tradução dos materiais didáticos. Mas existiam também os DVDs, e os DVDs eram uma espécie de telecurso, assim, com a linguagem do telecurso. Então, tem muitos elementos, né? Tem cenas de filmes, tem encenações de alunos, tem recursos gráficos, então tem muitos elementos. E eu me lembro, já na época, eu era tutor, assim, que os alunos adoravam o DVD, né? As outras coisas eram um universo muito diferente para eles, mas os DVDs, eles tinham essa conexão, né? E o fio condutor do DVD era o chamado tradutor-ator, né? Que dois autores, Quadros e Souza, propõem esse conceito, né, no âmbito das línguas de sinais. São os tradutores-atores. Né? Depois que eu vou falar um pouco mais dessa experiência de tradução do livro, aí vocês vão entender melhor o que isso quer dizer. Então, foi uma experiência interessante, já na época, ver, porque a produção dos DVDs, né, foi uma tradução intersemiótica que envolveu várias especialidades. Tinham pessoas do jornalismo,
da educação EAD, da letras, do design, todos ali se juntando para produzir esses materiais inovadores que atendessem à necessidade dessa comunidade, né? Comunidade surda falante de Libras. Então, eu passo ao projeto que eu estou atualmente trabalhando, né? Que é esse livrinho aí que está circulando. Então, a gente iniciou em 2020 esse trabalho como um projeto de tradução comentada. Como é tudo muito novo para nós, a gente está utilizando esse processo tradutório como um processo de pesquisa, para entender como se faz uma tradução de um texto escrito do português para um texto filmado em Libras, né? Então, essa tradução ela faz parte desse projeto que eu coordeno de extensão e de pesquisa, que se chama Yoga e Meditação para Todos, né? Que eu tenho essa conexão com essas tradições espirituais, né? Principalmente o budismo, e então eu me interessei em oferecer um projeto de extensão que depois se desdobrou também nesse projeto de pesquisa da tradução comentada. E esse daí é um livro de bolso, né? Então, um livrinho pequenininho. A gente quis começar pelo mais simples possível, já prevendo a complexidade do processo. E agora, quando eu digo simples, não é simples em termos de conteúdo, que é extremamente profundo, e a gente está levando muitos anos para fazer de forma muito criteriosa, inclusive por ser um texto sensível, né, ligado à religião, tem uma tradição, então a simplicidade não está nesse plano, né? A simplicidade está realmente na linguagem, na forma da linguagem, né? Textos pequenos, textos curtos, com frases gramaticalmente simples, né? Então a gente quis começar daí. E esse livro, então, Meditação Andando, né? Desse autor, que é um mestre zen budista, Thich Nhat Hanh, que faleceu em 2020, o primeiro ano da pandemia, né? 2020. Então é um mestre renomado internacionalmente, assim, muito importante. Então, essa é a equipe de tradução, né? Eu, meu colega Marcos Weiniger, do Letras Alemão, que trabalha com tradução, interpretação, Renata Bossi, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Bruna Alves e a Isabela Barbieri, que são formadas no Letras Libras. Então, agora pensar então, no texto de partida e o texto de chegada, né? Então, o que mais chama a atenção no nosso trabalho é como nós vamos traduzir, não o conteúdo do texto como algo desvinculado da forma, né? Porque a forma do texto, quando a gente pensa no texto de partida, que vocês estão olhando ali, aparece também na imagem, né? É um texto escrito, então ele tem marcas gráficas numa folha branca, né? E acompanhado de fotos preto e branco. É um texto bem simples. Então, se a gente for pensar na hora que eu vou passar isso para Libras, o que eu vou fazer? Né? Então, essa é mais ou menos a pergunta que a gente trazia. Então, no texto de partida, a linguagem verbal é representada por meio desses grafemas, que representam o conteúdo segmental da fala, principalmente, né? A pontuação, que representa principalmente essa segmentação prosódica do texto. A emoção, num texto escrito, ela é traduzida também de forma verbal, em palavras, né? Diferentemente do corpo que fala, né? Quando a gente for ver na Libras. Em relação à linguagem não verbal do texto escrito, basicamente o espaçamento do texto, a organização, a estrutura, né? Então vocês veem aí que cada página é um pequeno texto, né? Como se fosse um pequeno capítulo, que tem uma temática. Então ele vai trazendo diferentes olhares sobre a meditação andando, sobre como se faz a prática, a filosofia por trás da prática, né? E tem também, em termos de linguagem não verbal, tem fotos, né? Fotos do autor caminhando, de outras pessoas caminhando, fazendo a prática, né? E aí, então, nós temos que pensar
como vai ser a materialidade, né, da expressão do texto de chegada. Porque no texto de partida, eu não vejo o corpo do autor, mas no texto de chegada, o público que vai ler o público surdo que vai ler essa tradução, eles vão ver um intérprete em carne e osso diante deles. Então, o que esse intérprete de carne e osso vai fazer? Né? Como que o autor, por exemplo, quais são as expressões do autor? Como ele fala? Né? Qual é o modo, como é a postação da voz dele? Quais são as expressões? Quais são os sorrisos? Quais são as pausas que ele faz? Né? Todos esses elementos que são centrais num discurso oral, no discurso escrito, eles estão apagados pela ausência daquela corporalidade, né? Então, para nós, esse é um ponto central, porque, especialmente nessa área de tradições espirituais, né, de mestres espirituais, o modo como eles falam, sem dúvida, é tão ou mais importante do que o que eles falam. Né? Então, uma pausa, o modo como eles fazem uma pausa, um sorriso, né, um olhar, aquilo diz sobre quem é aquele mestre e o que ele está ensinando, né? Então, e nós, em termos de intérprete, como que vai ser? Eu não posso ser o Tarcísio falando diante de uma câmera. Eu preciso ser eu sou um Tarcísio, de certa maneira, mas eu tenho que ser um tradutor e um ator, em certa medida. Eu tenho que trazer elementos daquele autor para a minha interpretação. Então, isso tem sido muito desafiador para nós, né, de fato. Principalmente para mim, que, por enquanto, estou sendo o cobaia da tradução, do trabalho de tradutor-ator. Né? A gente ainda está querendo conseguir encontrar atores surdos que possam participar desse processo, mas, por enquanto, eu tenho feito esse papel. Né? Então, quais são as implicações dessa reflexão? Né? Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma preparação desse tradutor-ator. Né? Quando eu vejo o modo como eu estou gravando os textos, quando eu falo em Libras, as minhas expressões tensas, né? Às vezes cheias de um jeito Tarcísio de ser. Né? Então, o grupo, isso não está legal, isso está muito rápido, né? Tem que ser mais leve, porque esse autor em particular, ele é um autor que tem uma fala muito leve, muito serena, né? Ele sorri muito naturalmente, né? Então, como o tradutor-ator vai conseguir se apropriar disso, né? Precisa ter uma preparação. Então, a tradução, que numa tradução escrita, né, vai trazer novas etapas que numa tradução escrita não vai estar presente, né? Por exemplo, o tradutor-ator precisa ter um estudo, um treinamento da corporalidade, ele precisa ensaiar, ele precisa memorizar e ele precisa fazer a performance da gravação. Né? Então, quando eu vou produzir um texto desse tamanho aí que vocês estão vendo, eles têm cerca de 3 minutos, 4 minutos, né? Então, é bem desafiador para mim memorizar o texto do começo ao fim. Tem que fazer muitas e muitas vezes. Então, eu me sinto na posição da pessoa, eu fico imaginando como é o ator lá da Artes Cênicas. O cara dá um script para ele e ele fica falando para a parede 1000 vezes até ele ir lá e fazer a performance, né? Então, é um pouco do que a gente tem vivenciado, né? 5. E aí vem outras questões, né? Tá, então a corporalidade do tradutor-ator. Ele precisa ser um homem, precisa ter cabeça e barba raspada, ele precisa ter uma roupa monástica, ou pode ser homem, pode ser mulher, pode ser qualquer roupa. Como que vai ser essa corporalidade, né? Qual postura ele vai estar? Ele vai estar de pé, sentado, andando? Então tem uma série de questões que o fato do intérprete, do tradutor, estar com o corpo visível, coloca para a tradução, né, para o texto de chegada. Aí aqui é um exemplo do que a gente está concebendo para o produto final, né? A ideia é de que cada capítulo seja como se fosse uma websérie, né, no formato do texto de chegada.
Então, isso aqui é tudo montado, tá? Isso aí não é de verdade, não. Eu mandei até para a pessoa do meu grupo, ela falou, o link não está funcionando. Eu falei, não tem link nenhum, montei tudo no PowerPoint, isso daí. Então, é mais ou menos assim, né? Cada capítulo vai ser clicável ali, é uma tradução, né? E a pessoa assiste, se ela quiser, de forma contínua ou pulando de um para o outro, né? Então, esse é o que a gente está pensando para a materialidade, né, do texto de chegada. Né, e como que isso está sendo feito, então? Então, a gente já fez alguns 5 pilotos, a gente não traduziu ainda, a gente já traduziu o livro, algumas versões, né, do texto do livro completo, porém, a gente ainda precisa fazer uma última revisão de cerca de 40 desses capítulos aí que vocês estão vendo, né? Então, ainda tem um bom tempo ainda que a gente vai se dedicar à tradução em si, né? Mas a gente fez 5 pilotos com base em textos que a gente tinha prontos. Então, aqui tem exemplos de fotinhos ali de um projeto que em 2023, com o apoio do ProBolsas, lá da Pró-Reitoria de Extensão da UFSC, a gente fez uma parceria com um técnico administrativo lá da UFSC, da área do cinema, que ele tem um projeto chamado Segundas em Externa. Então, toda segunda-feira ele ia com um grupo de alunos do cinema para ambientes externos para fazer filmagens. Então, eu fiz essa parceria com ele e a gente fez filmagens e experimentos, né, de filmagem do nosso texto. Então, esse aqui é um pouco como é que se chama? Os bastidores ali, né? O pessoal filmando ali. Então, em relação à linguagem do vídeo, né, quais são as implicações? Então, a gente precisa se familiarizar também com uma outra área, né, da cinematografia. Quais os materiais, os equipamentos que utiliza, as etapas, procedimentos, né, como que funciona. A gente precisa pensar na estética do filme, que seja condizente com a visão do Thich Nhat Hanh, da tradição, da linhagem, né, que ele vem. A tradução tem outras etapas, né, roteirização, produção, operação de câmeras, edição de vídeos. A gente tem que criar o site, que ali a gente só concebeu, né, tem que criar o site. Então, uma série de aspectos que fogem completamente ao que eu poderia imaginar quando eu fiz o Letras Português e Inglês, né? Que se alguém me perguntasse o que é uma tradução, né? Então, essa é a minha experiência. Então, o mercado de tradução e a Libras. O mercado de tradução é vasto, milhares de traduções produzidas anualmente, com gêneros diversos, né? Obras de ficção, infantis, acadêmicas, biografia, literatura, espiritualidade. Imagina quantas obras são traduzidas, né, anualmente. E desse vasto corpo de conhecimento, o que a comunidade surda falante de Libras tem acesso? Então, não tem acesso porque não existem traduções em Libras. Então, é um mercado ainda aberto, né? E existe a Lei de Libras, que realmente foi muito importante no Brasil, inclusive para a criação do Letras Libras, né? Tudo isso que a gente está aqui vendo, em grande medida, também tem esse impacto da Lei de Libras, mas é importante a gente lembrar que ali tem o parágrafo único da Lei de Libras, final, ele diz, a língua brasileira de sinais não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Naturalmente, a Libras não é uma língua oficial do Brasil. Se ela fosse uma língua oficial, todos os documentos, né, toda a burocracia, toda a administração brasileira precisaria estar traduzida nessa língua, então não é o caso. Ela é uma língua reconhecida. E eles fizeram questão, né, de esclarecer que a Libras não pode substituir o português escrito. Porém, né, numa perspectiva de educação bilíngue de surdos, é o contrário, né? O português não pode substituir a Libras, porque a Libras é como se fosse uma língua estrangeira para os surdos. Ela não é uma língua estrangeira no sentido de os surdos serem brasileiros, né, e compartilharem um senso de nacionalidade, mas ela é aprendida como uma língua estrangeira, né, e os surdos enfrentam os desafios da aquisição de uma língua estrangeira. Então,
a ausência de literatura, de traduções em Libras, ela pode ser equiparada, se a gente for imaginar, que a população brasileira precisasse ler tudo isso que a gente está falando aqui em inglês, por exemplo, ou em francês, ou em outras línguas. Então, quantas pessoas teriam essa possibilidade de acesso, né? Então, a gente considera muito importante trabalhos que façam esse tipo de... que avancem nessa direção de traduções de obras do português escrito para Libras, filmada, né? Então, é isso. A minha experiência com a tradução de línguas de sinais tem mostrado muitos potenciais de interdisciplinaridade. No caso do Letras Libras EAD, eu vi isso em relação ao jornalismo, ao design, né? Eu não coloquei aqui também a pedagogia, o EAD, né? E nessa experiência atual que eu estou vivenciando, as artes cênicas e a cinematografia são dois campos que a gente está indo atrás das pessoas, querendo beber na fonte e sentindo a necessidade de se aprofundar para que a gente possa chegar num resultado que a gente quer. E é isso, agradeço. Bom, agradecer imensamente aos professores, as falas, as tradutoras, né, também que estão aí apoiando a gente, ao pessoal que está aí também, né, acompanhando, seguindo com a gente esse dia longo e cheio. Elinaldo vai levar aos professores uma lembrancinha que a gente queria entregar para agradecer. Eu queria saber se temos dúvidas ou questões ou observações da plateia. A gente tem um tempinho para isso. A gente não sabia se a gente ia ter, mas se alguém quiser se manifestar de alguma forma, pode levantar a mão. Sim? Que bom, professora. A gente vai fazer, então, uma rodada de 2 perguntas no máximo, né? Porque a gente também já está num tempo bastante tarde, mas quem quiser pode se manifestar, que eu levo o microfone, tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu queria primeiro parabenizar a organização do evento, né? A gente sabe que é um trabalho imenso, né, fazer um evento como esse, e pelo que eu pude acompanhar, né, ao longo do dia, está tudo dando super certo, né, um êxito enorme, então a gente fica bem, né, acho que os docentes bem orgulhosos dessa equipe, e queria parabenizar a mesa também, né, acho que foram 4 falas super ricas, né, acho que a gente vai sair daqui pensando muito. E queria fazer uma pergunta primeiro para o Tarcísio, que você falou, né, dessa questão, achei bem interessante, né, essa questão desse corpo meio ator, né, do texto de chegada, e que, de alguma maneira, existe uma preocupação de pegar essa espécie desse tom, né, do texto de partida. Porque... E aí, a minha questão vai nesse sentido de que, se vocês estudam esse texto de partida, pensando nisso, né? Porque, nesse caso, pelo que eu entendi, vocês têm acesso a vídeos, né, desse autor, e, de alguma maneira, vocês estão se baseando nessa corporalidade desse autor, né? Mas não necessariamente a gente precisaria partir disso, né? A gente poderia pensar, que é um pouco como a gente trabalha daí as linhas diversas do discurso, pensando que o próprio texto escrito, ele tem um tom, ele tem um caráter, ele, assim, não pude deixar de lembrar das aulas da Norma Justini, que foi minha orientadora, que falava, esse enunciador, ele grita ou ele fala sussurrado, né? Então, porque é isso, você pode ter que traduzir um texto de um autor que a gente não tem nenhum acesso a esse corpo, né? E ainda esse corpo desse autor real pode não ter nada a ver com o corpo do enunciador do texto escrito, né? Então, também tem isso, né? Então, queria saber como que vocês, sei lá, se vocês discutem isso, se é uma questão para vocês na hora de pensar
essa tradução intersemiótica ou não, né? Então, é isso. E queria também fazer uma pergunta para o Alexandre, que vocês falaram, pelo que eu entendi, que vocês passaram agora a escolher os textos, né? Os livros, as indicações. E aí eu fiquei curiosa para saber, que agora acho que vai além do título, né? Crime e Castigo. Fiquei curiosa para saber que critérios que vocês usam para escolher, né? Como que tem sido feita essa seleção. Bom, a gente entende que, claro, isso tem sido uma questão de reflexão, né, que está brotando agora para nós, mas parece que esse processo vai ser dependente de, como se fossem estudos de caso, cada obra vai trazer uma questão, vai colocar uma questão diferente, né, porque isso, esse texto, por exemplo, a gente tem acesso ao mestre que dá esse ensinamento, inclusive tem vídeos onde ele dá, porque nessas tradições é muito comum que os mestres deem ensinamentos orais que depois são compilados e transcritos e publicados por alunos, né? Então, nesse caso desse livro, por exemplo, a gente encontrou vídeos onde ele está dando um ensinamento oral basicamente o mesmo que está no texto escrito. Então, nós temos, nesse sentido, uma vantagem, né? Mas a gente acredita que isso vai ser dependente de gêneros textuais, autores dentro de determinados gêneros, porque, de fato, não tem como dar uma resposta padronizada para toda a classe de livros e possibilidades de autores. E você trouxe até um outro elemento, que o próprio autor, como ele se coloca oralmente, pode ser um modo completamente diferente de como ele se coloca por meio da escrita. Então, são questões bem interessantes que acho que esse tipo de trabalho evoca, né? Mas que devem ser, ao nosso ver, assim, um ponto que a gente está trazendo para esse trabalho, que não é muito visto na área da tradução de línguas de sinais, é que as traduções de línguas de sinais, elas emprestam um pouco pelas costas o logocentrismo da escrita. Então, até hoje, as traduções de línguas de sinais são o tradutor diante de uma câmera fixa, de pé, né, falando o texto em libras do começo ao fim. E, às vezes você tem, isso aos poucos tem sido elaborado com a introdução de novos elementos, figuras, né, recursos diversos, mas em essência ainda está muito preso nisso. Então a gente está querendo justamente explorar, demonstrar que existem outros elementos que na materialidade do vídeo devem ser considerados. Dá para usar esse? Dá para ouvir? Então, Mariana, a gente está no processo de transição, né? De poder levar as obras que a gente tem mais liberdade, na verdade, tem liberdade para escolher. Isso foi negociado. A FUNAP, que é a fundação que eu citei, eles têm um aporte financeiro muito grande do Estado. Eles atuam na área de profissionalização, né? Então eles levam equipamentos, máquina de costura, tudo que se faz nos presídios em relação a parcerias com o Senac e tal, essa fundação que dá o aporte do maquinário e das verbas. Na parte de educação e de assistência jurídica para os reeducandos, né? E para as famílias. E aí, essa verba que estrutura a compra dos livros. O que a gente fez agora? Uma parceria com a biblioteca da Unesp e um sistema de doação. Então, até convido vocês a entrarem lá no site da biblioteca da FCL e doar um livro, né? Tenham lá uma listinha de livros e tal para o projeto, né? Para essa parceria, porque na medida que a gente consiga 20 títulos, né, da mesma obra, aí ele se incorpora. Tá, e os critérios?
quando a gente começa a trabalhar com comunidades externas assim, a primeira coisa que surge, que é o que estava ali no último slide, né, é o aproveitamento dos saberes da comunidade. Então, a gente parte daí, né? Claro que a discussão ela tem que começar, porque muitos leem. A gente tem um preconceito, né, de achar que a comunidade carcerária tem um perfil e tal, mas ela é muito diversa mesmo, sobretudo no presídio que a gente atua, porque lá tem... O único crime que não tem lá é crimes de natureza sexual, né? Eles são colocados em outro presídio por conta da preservação dos direitos humanos também, né? E porque normalmente sofre muita violência. E aí, então tem todos os tipos, né, de penas ali. Então, e aí é interessante, porque a gente imagina um perfil a partir da pena que o presídio acolhe, né? Mas não é, tem todas as classes sociais, é muito diverso ali. Então, a gente faz o primeiro levantamento dos títulos que interessam, e depois a gente faz uma discussão com um grupo de letras e leva uma proposta. E essa proposta, ela é, às vezes, ali votada, né? Porque aí a gente tem que explicar. E não é uma explicação, é uma discussão, assim, né? E aí o pessoal... a gente escolhe junto, né? A gente escolhe junto com eles. E, por exemplo, o avesso da pele, né? Foi escolhido porque a gente contou que ele tinha sido proibido. Mas olha, então a gente quer esse. É na dinâmica da troca com eles mesmo. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou colocação? Não? Eu gostaria de agradecer profundamente os professores, essa mesa maravilhosa, que, enfim, acho que apresenta muito bem a proposição que a gente está fazendo aqui, né, de um diálogo transdisciplinar, assim, de um encontro, né, de alunos de diferentes áreas, de diferentes cursos. E vocês foram incríveis, acho que cada um conversou um pouco com o que trouxe, né? Querendo ou não querendo, não sei quanto vocês dialogaram, mas sempre nessa, né, professora? Mas é isso, queria agradecer a dedicação de vocês, a presença, tá? Elinaldo vai entregar para vocês, então, esse símbolo e falar um pouquinho sobre ele também. E eu me despeço aqui, agradeço vocês todos, todas, todos presentes, mais uma vez. Obrigada. Então, gente, já agradeceram, né, bastante. A gente agradece assim em nome do Colir, né? Esse evento que nasce agora, nasce grande, ele nasceu enorme, né? E nós temos aqui na mesa 4 professores, né, com nome construído dentro da universidade, e essa universidade que vem sofrendo, né, desafios enormes, né, de pessoas que tentam destruir a universidade